Então, boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes. Espero que, como habitualmente, nos esteja a sintonizar em boas condições, como é timbre da Rádio Sim, neste Ser Igreja, que vai para o ar, como habitualmente, neste horário, entre as 11 da noite e fazemos-lhe companhia até cerca da meia-noite. É um programa que tem uma primeira parte em vídeo que pode depois visualizar no canal de YouTube da Diocese de Braga ou também na página da Diocese em www.diocese-braga.pt, onde pode não só ver este programa, como ir ver os programas anteriores. E já agora, se domina as novas tecnologias, partilhe pela rede de Facebook este programa. Quanto mais pessoas puderem aceder ao seu conteúdo, melhor, mais cumpre a sua função este Ser Igreja, que é um programa da Diocese de Braga e aberto à de Viana do Castelo, para lhe dar notícias sobre o que se passa na Igreja Universal e na Igreja que está em Braga e em Viana do Castelo, mas também ajudá-lo a fazer alguma reflexão sobre um tema importante do momento. Ainda não podemos falar da encíclica do Papa Francisco, porque ela está a chegar às livrarias, mas com certeza que vai ser objeto de vários programas, porque, por aquilo que todos nós já conhecemos, ela traz algumas novidades muito interessantes e interpelativas. No programa de hoje, e atendendo a que estamos muito perto da festa do padroeiro da cidade de Braga, São Geraldo, dia 5 de dezembro, o convidado é o Dr. José Carlos Miranda, professor da Universidade Católica Portuguesa, um sábio que abarca várias áreas do saber com a competência que lhe é própria, que vão desde a filosofia, teologia, até à música, onde domina e se sente como peixe na água. Doutor, boa noite. Boa noite. Eu não calculo o prazer que eu tenho de o ter aqui, porque me dá sempre gosto, e eu espero que, e tenho a certeza que aos nossos ouvintes vai ser assim, para falar connosco com a fluência e a competência que lhe são inerentes. Como disse, a figura hoje de São Geraldo é São Geraldo, atendendo a que estamos muito perto. Eu vou pegar na vida de São Geraldo de Dom Bernardo, que foi discípulo dele, que ele trouxe de França, e uma tradução do Dr. José Cardoso, um homem que foi notável nestas coisas da tradução do latim, onde ele era um latinista emérito, perdão, para português. E na vida de São Geraldo, escrita por Dom Bernardo, o Dr. José Cardoso, no fim, faz uma súmula importante. Na governação de São Geraldo, da Arquidiocese, que era uma arquidiocese imensa, não é? Uhum. Que chegava a Bragança, Miranda, portanto, é todo o norte do Douro. Toda a Galiza. Toda a Galiza. Era uma diocese, de facto, muitíssimo grande. Ele destaca 4 pontos. A reformação do clero, a reforma dos costumes no enormíssimo rebanho a si confiado, na ação fabriqueira do pastor, solícito e amantíssimo do culto, isto é, da liturgia, e a ação apostólica e pastoral. São Bernardo morre em 1108, portanto fez 800 anos há pouco tempo, e deixou uma obra notável. Morre dia 5 de dezembro em Bornes de Aguiar, sinal de que ele não passava... Não estava aqui quieto. Ele andava pela sua diocese. O que é que lhe diz? Nós poderíamos começar por Braga Diocese, Braga Cidade, conhece muito pouco os grandes arcebispos, São Frutuoso, São Martinho, São Geraldo, e tem mais perto de nós o Frei Bartolomeu dos Mártires, o Beato. Conhecemos muito pouco. A maior parte das pessoas, estes nomes não lhes dizem nada, mas eles foram verdadeiros caboqueiros da identidade da Igreja, mas também da Diocese de Braga. Doutor, São Geraldo. E eu até acrescentaria da identidade nacional. Da identidade nacional. Podemos acrescentar. O São Geraldo, se nós fôssemos americanos e não tivéssemos escrúpulos que provêm justamente de nacionalismos mal concebidos, recentes, poderíamos tranquilamente dizer e pôr numa bandeira São Geraldo, pai da pátria. Porque, na realidade, estamos numa Europa anterior às nações. E é numa Europa... É curioso que quando há um valor que escasseia, a gente faz-lhe monumentos. A gente fala muito em União Europeia porque não há união. Não há nenhuma.
Nesta altura não se falava em união porque não era preciso, porque havia união. Era de facto. Exatamente. Quem me fez cair na conta disto foi um amigo italiano que perguntou nas nossas praças, é uma coisa interessante que eu reparo nas praças portuguesas, vocês não têm monumentos à unidade da pátria? Pois não. Depois não temos monumentos à unidade da pátria porque ela não está em causa. Ela nasceu assim. Ela nasceu assim, exatamente. Nasceu com esta forma, não, com esta Constituição natural e, portanto, não precisamos de monumentos. Num contexto pré-nacional em que, porém, se estavam a desenhar os gérmenes da futura Europa das Nações. E Portugal estava nesse caso. E Portugal estava nesse caso. Eu duvido que sem a ação de São Geraldo na restauração da dignidade metropolita de Braga, o desígnio do conde, que se diz ter sido já do conde Dom Henrique e depois assumido pelo filho, Dom Afonso Henriques, de uma emancipação política não teria sido possível. E essa ação é notável. É um homem que vem da França. Eu acho que isso é muito importante referi-lo. Outra coisa muito importante é que é um beneditino da reforma de Cluny. O nosso primeiro rei estava emparentado com o reformador de Cluny. É verdade. E a nossa família real deve muito a essa herança. Com Cluny, e nós aqui tínhamos estado desde 711, a cristandade antiga estava desmantelada. Não, melhor. Bom, hoje temos que morigerar este juízo, porque na realidade a Igreja Moçárabe nunca deixou de existir, chamada Moçárabe. Mas a Igreja Latina da primeira evangelização, com os reinos bárbaros, sofreu graves alterações, entre as quais a passagem das sedes diocesanas para outras zonas. O caso de Braga. O caso de Braga. Em 1070, o arcebispo, parece o Dom Pedro vem o restaurador da diocese. São Geraldo vem em 1096, quase no fim do século, e não teve meias medidas. Bem, curiosamente, ele estava em Toledo quando foi convidado para vir para aqui. Nasceu em França. Nasceu em França. Passa em Toledo, onde desempenhava as funções. Era chantre. Era chantre. Uma função que me é cara também. É o cantor. É o cantor. Era monge de Cluny, ele tinha processado em Moissac, um gascão, que está em Toledo, e que em Toledo é convidado, talvez pelo próprio arcebispo de Toledo, que era, de facto, uma metrópole, que queria justamente superintender aos acontecimentos da restaurada Diocese de Braga. E aqui o povo e o clero não se entenderiam e parece que houve várias eleições não confirmadas. Até que o Toledo resolveu mandar, com aceitação geral, mandar este bispo, mandar este monge para bispo. É curioso isto, que a Igreja do primeiro milénio, tal como a Igreja grega e bizantino-eslava de hoje, recortava muito os bispos nos monges. Os monges eram, de facto, a fina flor. E porquê? O que é que se deve... Eu penso que sei, mas de qualquer maneira gostava de ouvir a sua opinião. Os monges eram as reservas ecológicas da cultura, não é? E numa sociedade em grande transformação, as estruturas antigas tinham sido desmanteladas com as novas migrações, antigamente chamadas invasões bárbaras, dos bárbaros. Tinha-se conseguido já a gênese de uma cristandade romana, o cidadão romano cristão praticamente equivalente. Aqui o nosso Horósio de Braga fala com orgulho de ser romano e cristão como se fossem sinónimos. Mas depois, em 711, quando chegam os mouros, tudo isto se desmantela e as próprias sedes, as estruturas eclesiásticas desaparecem. Os monges são uma espécie de reserva ecológica, onde um viveiro que está à espera de melhor clima para expandir.
a expandir e replantar a Europa. E também a própria cultura, provavelmente. E a própria Portanto, cultura. eram homens cultos. Eram homens cultos. Bibliotecas. Eram os únicos que escreviam. E que tinham bibliotecas. E os únicos que História. guardavam segredos também técnicos da cultura antiga, que se tornaram segredos, não porque fossem segredos, mas porque caíram no esquecimento. Repara, a fusão das populações nem sempre foi pacífica, não, melhor, quase nunca foi pacífica a fusão de populações. E, portanto, havia um momento, sobretudo durante aqueles 3 séculos, em que nem havia já o Império Romano com as suas estruturas, nem as estruturas semi-feudais, ou feudais nascentes dos germânicos, suevos e visigodos, sobretudo no caso de Braga e Toledo, só eram mesmo os mosteiros que guardavam. O São Geraldo veio para aqui como visitador de mosteiros de Cluny. Foi para Toledo, estava na Galiza a visitar. A visita era uma inspeção. Uma inspeção. A visita no sentido de inspeção. Quando foi cooptado para o cabido, porque o arcebispo de Toledo lá queria ter o seu cabido como personagens ilustres, e daí, apreciando, o indigitou para vir para Braga. E em Braga, assim que ele chegou, pouco tempo durou, ele teve aqui 4 anos e foi para Roma. E ir a Roma significava um ano de viagem, um ano para estar, um ano meio para ir e meio para vir, mais o tempo que lá estivesse. As negociações correram muito bem porque ele levava argumentos da antiga Galécia para obter do Papa Pascoal II o reconhecimento da diocese, da diocese, da dignidade metropolitana, de capital. Que era importante. Que era muito e importante. que se mantém importante ainda hoje. Isso foi a manter. Foi ele o primeiro a ser chamado arcebispo, porque os antigos chamavam-se bispos da metrópole, eram metropolitas. E primeiro, é claro, ele tinha um grande rival, que faz parte também da nossa história, Dom Diogo Gelmires, na Galiza, que numa manobra surpreendente conseguiu obter do Papa, por motivos muito lógicos, a dignidade metropolita, a transferência da dignidade metropolita de Mérida, porque Mérida, capital da Lusitânia, estava sob domínio muçulmano. E, portanto, ao conquistar essa dignidade metropolita, ficou com Évora, com Lisboa, como sufragâneas, não é? É que um facto curioso para ligar ao presente. Nós temos agora o Seminário das Beiras a funcionar em Braga, este ano, pela primeira vez, e os jovens seminaristas que lá estão são os dessas dioceses, cuja restauração o Dom São Geraldo conseguiu obter do Papa Pascoal II em Roma. Viseu, Lamego. Em Gitânia não, em Gitânia estava em Mérida. Estava em Mérida. Bom, não teve meias medidas, voltou para Roma. 2 anos depois voltou a Roma. Lá vai outra vez. Para ficar muito claro quais eram as sufragâneas. E ficou com argumentos de base histórica. As sufragâneas ficaram todas as grandes dioceses da Galiza, e Porto, e Coimbra, e Claro. Estas mais do norte. Estas mais do norte. Ele é de facto uma figura notável. Um desígnio político notável. E isso de facto começou, ou poderia ter começado, a apoiar a ideia da independência do Condado portucalense. Exatamente. Porque esses limites andariam por aí, mais coisa, menos coisa, não é? Sim, claramente uma Galiza não interessada, no fundo 2 Galizas. Uma Galiza não interessada em emancipar-se e uma Galiza interessada em emancipar-se. A Galiza do Sul, somos nós, Portugal, que também somos galegos, de algum modo, interessados numa emancipação. E esse interesse na emancipação só era viável, porque não havendo estruturas políticas estáveis, ele só era viável se fossem essas estruturas políticas precedidas de um reconhecimento, digamos, a nível europeu, de jurisdições eclesiásticas. Então, nós podemos dizer que a Arquidiocese de Braga, de facto, é o germen de Portugal. O Condado portucalense nunca poderia, digamos, ter avançado. Não, é interessante, de facto, pensarmos no contributo de São Geraldo em termos políticos. E aquilo que referiu há bocado, o que significa termos um arcebispo que era um francês.
Hoje é absolutamente impensável. 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 De facto, a Europa era unida. Nessa altura. Exatamente. Era unida. Era a União Europeia. No fundo, a União Europeia... Mas atenção, a União Europeia presente foi fundada por pessoas que a conceberam por terem saudades dessa Europa. Por perceberem que essa Europa era a única Europa que seria possível... Viável. Que seria viável sem guerras. Porque a experiência da Europa das Nações, desde a era moderna, com uma referência do papado cada vez menos significativa para a arbitragem internacional, foi uma experiência de guerras sucessivas. E com a segunda modernidade, com o aparato técnico das guerras, tornava-se insustentável a Europa. Há uma coisa importante, penso, e corrigir-me-á, quando São Geraldo chega, ele encontra uma área enorme. Desculpe, fala uma coisa. É que nós hoje temos que era francês. Bem, a França não existia. Era franco, depois. A França não existia. Estava também, estava mais próximo de existir do que Portugal, evidentemente. Mas no fundo, a França nasce do batismo do rei Clovis, ou Luís. E o seu batismo é raça, não é? Já de 500, e depois há ali um desenvolvimento contínuo. Mas, no fundo, não havia essa noção de França. Pois, não era a França. Não era a França. Porque eram todos os francos. A nossa consciência como europeus nasce precisamente quando Carlos Martel expulsa ou põe aquela barreira dos Pirineus à avançada islâmica, e é a primeira vez que aparece o adjetivo europeenses. Os europeenses são esta fusão, primeiro latino-germânica e depois bizantino-eslava, que pela primeira vez tem uma consciência de querer existir como unidade e que se define face à necessidade de sobreviver perante a nova onda islâmica. Primeira vez que se chamam europeus no sentido em que o temos hoje. Portanto, ele era europeu e europeus eram todos. Eram os que falavam a mesma língua, eram Exatamente. Os que acreditavam na mesma, tinham a mesma Tinham fé, uma língua comum, sem deixar de ter muitas variantes particulares. Sim, o que é natural. Mas está a ver, estes germânicos todos abraçavam o latim sem serem forçados a isso, porque não havia estruturas políticas que lhes impusessem o latim. O latim foi escolhido como uma espécie de também cimento de unidade. Dessa unidade nova. Há outro aspecto que me parece, portanto, eu ia pedir-lhe o comentário. São Geraldo deve ter encontrou uma diocese imensa, com fortes carências na formação, nomeadamente do clero, na liturgia. Um caos litúrgico. Um caos, o que era compreensível depois da invasão, da fuga, da perseguição, porque houve perseguição, a Sé Catedral de Braga foi destruída. Destruição de livros litúrgicos. Tudo isso. Portanto, e a ele se deve, não é? Não digo um regresso, porque não se trata de um regresso, mas como é que eu ia dizer sem usar o prefixo uma retoma, quer dizer, uma retoma. Eu queria fugir ao mas não fui capaz. Mas o retoma presta-se bastante. Uma retoma, não é? Da vida litúrgica e é outra das paternidades que se lhe podem atribuir, a do rito bracarense. Que remontará a esta altura. Que remontará, bom, nós temos aqui um perito que é o Padre Félix, e portanto é muito perigoso falarmos sobre o rito bracarense perto aqui de Braga. Sim, é muito. Eu sei. Porque podemos asnear sem querer. Mas eu já li um excerto da tese. De doutoramento, que é imensa. A tese é imensa, já há um opúsculozinho. Eu estou convencido, eu formei também dessa leitura a convicção de que o rito bracarense é uma variante romana, no fundo. Nasce dessa União Europeia que veio de Roma através de Cluny. Porque nós aqui, em Toledo, ainda terá havido uma continuidade nos antigos ritos da Igreja Hispânica. Em Braga não, desmontou-se tudo e, portanto, o rito bracarense nasce romano. E seria uma variante do rito romano, claro que conservaria, eventualmente, sobretudo no calendário litúrgico e sobretudo no agiológico, não é? Uma identidade própria, não é? Específica. Mas os livros, essa romanização foi muito boa para nós. E deu-nos uma especificidade. Repare que como até nisto há reflexos políticos também. A nossa certidão de nascimento é do Papa Alexandre, é uma boa do Papa Alexandre II.
nós emancipámos-nos na mentalidade feudal do Reino do Leão, transferindo a nossa vassalagem para Roma. E essa capital... Isso era uma fuga para a frente. Sim, exatamente. Como agora se diz, não é? Agora se diz. Fugiu para a frente. Ter uma capital a Roma era fundamental. E repare como ele lá foi 2 vezes. E como teria sido a história se não tivéssemos tido um monge bispo que fosse a Roma. E repare que ir a Roma era correr riscos de vida todos os dias naquele tempo. É que havia salteadores, não havia tranquilidade. Os corredores do Império estavam também eles minados. No fundo havia uma rede de mosteiros nova que substituía esses corredores. E era aí que provavelmente ele se abrigaria, até como monge, não é? Sim, exatamente. De facto, com esta característica dos mosteiros que seguiam a regra de São Bento, passaram a seguir a regra de São Bento, o acolhimento passa a fazer parte da identidade. E como havia inúmeros mosteiros por toda a Europa, não é? Provavelmente ele albergar-se-ia, mas de mosteiro para mosteiro havia muitas léguas a fazer. Se imaginarmos ir daqui a Vila Pouca de Aguiar, pois ele morreu, não devia ser muito velho, ele foi bispo aqui em 1096, 1100, 1108, portanto 14 anos depois, é apanhado numa invernia tremenda ali para Bornes de Aguiar e Vila Pouca de Aguiar, perto de Vila Pouca de Aguiar, mas longe de Braga. Mas muito longe de Braga. Há um episódio que é lendário, evidentemente, e sobretudo terá uma função geográfica e que hoje é explorada em termos de decor turístico. Ecoturismo, que é o ornamentar o altar e a capela com fruta no dia de São Geraldo, que é um espetáculo que muitos bracarenses desconhecem. E a própria capela de São Geraldo, que está muito vedada, digamos, ao acesso cotidiano, é uma pena. Eu suponho que lá irão as escolas, pelo menos, mas as minhas 3 filhas percorreram a escola primária sem nunca ter de fazer uma visita à Fonte de Luís Bom Certinhos. Mas a Capela de São Geraldo não. É pena. Mas eu reparo que a festa de São Geraldo... Mas o nosso tempo também é de ídolos, não é? Adiante, mas a Capela de São Geraldo... É isso mesmo. Um pouco como na Turquia, uma vez numa turnê em que andei na Turquia, levaram-me a tudo para provar que o país não era islâmico. Estava na cara que era. Mas eu só fui ver museus de civilizações pré-islâmicas. E o país estava na cara que era islâmico. Bem, de algum modo há uma certa tendência também entre nós de renegar o passado imediato e ir buscar fontes imaginárias. É evidente que, sendo imaginárias, as manipulamos melhor. Deixa-me fazer um parênteses antes de ir ao que interessa. Que é, eu li há poucos dias um comentário de alguém que dizia: suprimiram-se os crucifixos, por exemplo, dos tribunais, em muitos sítios da Europa, mas puseram-se deusas gregas. Substituiu-se Cristo, verdadeiro do homem, verdadeiro Deus, por entidades mitológicas. Adiante. Mas fechemos. Também nas festas, nos calendários. Sim. Isto hoje é cada vez mais gritante. Mas, voltando... É como no Império Romano. Há uma só religião que não é politicamente correto respeitar. Que é o cristianismo. Evidentemente. Bem, o judaísmo em parte também. Tudo o que tiver uma referência ao transcendente e que limite o poder e que tenha, sobretudo, consequências morais, a nível de compromisso com o bem, não é uma religião simpática. Pois não. Mas então, voltando à fruta. À fruta. Eu acho que, e é pena que os bracarenses não visitem, não só para rezar, evidentemente, mas também para se deleitarem, porque fica lindíssimo. É lenda, evidentemente, que São Geraldo estaria a morrer e pediu ao seu secretário que fosse colher fruta de uma fruteira que haveria no quintal. E ele disse, mas é inverno. É inverno. Está tudo coberto de neve. E ele disse, mas vai. E veio a fruta. Eu penso que, e vai-me corrigir, de certeza. É assim, as lendas, de facto, isto com certeza que não passou de uma lenda que foi sendo construída, mas tinha uma finalidade. Estas histórias de engrandecer a figura do arcebispo da altura, São Geraldo, elas também tinham uma função pedagógica. Não contavam isto para entreter crianças. Claro, pois não. Claro. E tem também tem uma função de uma profundidade de consequências que nós hoje dificilmente concebemos na nossa mentalidade atual. Que é a função de permitir as estruturas superiores de uma determinada cultura
manterem-se na nova referência a um Deus transcendente revelado em Jesus Cristo. De modo que o acolhimento dessa revelação não implicasse a ruptura com os antepassados, com os gestos gregários que nos ligam aos nossos antepassados, com os ritos tradicionais de um determinado povo, fez com que muitos ritos fossem reinterpretados, e o culto dos santos veio ajudar a essa reinterpretação. Essa reinterpretação mantém o rito, mantém, digamos, ao nível do significante exterior, e carrega de um significado novo que normalmente é um compromisso com a verdade e um compromisso com o bem. Por exemplo, em vez de levarmos numa procissão um ídolo qualquer, só para ele nos mandar a chuva, levamos um santo. Um santo, à partida, é um modelo moral, que me remete para Cristo, que me remete para a pátria definitiva. Não deixe de levar o santo em procissão, não deixe de pedir a chuva, mas o significado torna-se unido ao significado, um significado novo, que é esse compromisso moral. Provavelmente, repare que essas decorações de frutos no inverno atravessam muitas... E no Advento? E no Advento, onde era proibido também isso pode explicar. Mas isso é uma condição, a meu ver, é uma condição mais que uma causa. Atravessam vários povos do Norte a utilização dos poucos frutos que sobrevivem no inverno, ou das primícias no fim do inverno, decorando árvores, por exemplo, que é daí que vem a árvore de Natal, não é? Aquelas esferas na árvore de Natal originariamente são frutos. Ora, isto são ritos propiciatórios para atravessar a morte da natureza, digamos, propiciatórios da primavera. Em Guimarães também há muitas tradições ligadas à fruta nas Nicolinas. Porquê? Porque São Nicolau se festeja no 6 e no 7. Portanto, morreu no dia 5 de dezembro. Portanto, a festa dele é no 5 de dezembro. Praticavam-se, de certeza, ritos propiciatórios da primavera através de decorações com frutos. Em contexto idolátrico. Agora, a questão de perceber que isso tem um núcleo bom e transferir isso dos ídolos em que está, digamos, perversamente aplicado, e transferi-lo para o Deus verdadeiro, através da recordação do modelo moral que é um santo. E a lenda vem depois, qual mito da nossa cultura, dar o sentido pleno a isso. Como dizia há pouco, vem ajudar a transferir para a pessoa do santo essa necessidade de identidade coletiva que nós temos perante figuras fundantes. Não é? Portanto, São Geraldo é mais do que as frutas que ornamentam o altar e a capela no dia 5, que cá fica o desafio, vão visitar a capela de São Geraldo, rezem... Desculpe, temo não ser justo quando disse há pouco que as escolas não visitariam. Bem, o que é um facto é que sem as escolas de Braga e sem as crianças que estão, felizmente, livres da tirania do horário de trabalho fixo, não havia festa de São Geraldo. De facto, há uma harmonia entre a Câmara e a Diocese que permite que continue a haver festa de São Geraldo, e isso não se faria sem as crianças. De facto, há conviria fazer justiça. Penso que é a escola da Sé, em Braga, que faz a representação do milagre das frutas, fazem desenhos, isso é muito importante. Mas é recente. Isto não tem uma tradição muito antiga. Eu recordo-me de nada de se passar, a não ser a missa de São Geraldo, que era na capela de São Geraldo, com os autarcas, e depois é que passou para a catedral propriamente dita, no final da missa. Então o Sr. Arcebispo, o Cabido e os autarcas vão prestar uma homenagem ao São Geraldo, e há uma troca de presentes entre a autoridade civil e a autoridade. Não é bem uma troca. O Sr. Arcebispo oferece um cabaz, um cesto de fruta ao Presidente da Câmara, e o Cabido ao Sr. Arcebispo como sinal. Acho que é simpático, é bonito. Mas em tempos mais recuados contaram-me já que quem oferecia a fruta para decorar a capela era a própria Câmara. A Câmara, isto alguém me dizia, do tempo do Comendador Santos da Cunha, isto está submetido à crítica, não presenciei, mas foi-me dito que de facto era o Presidente da Câmara que oferecia a fruta que iria ornamentar a capela de São Geraldo no dia 5 como padroeiro principal da cidade de Braga. Nós temos que terminar. Doutor,
Uma palavra final, enfim, para os nossos ouvintes. Estamos a aproximar o dia 5 de dezembro, é o padroeiro da cidade, foi um dos grandes vultos da Arquidiocese, que era preciso conhecer mais e melhor. Como eu dizia há bocadinho, São Frutuoso, São Martinho de Domo, São Geraldo, o Beato Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, são expoentes máximos da Igreja de Braga e que se ignora muito sobre eles. Pois. E agora vamos para São Geraldo. E o apelo desta festa é manter a memória. Esta festa é um símbolo que permite manter a memória coletiva e a identidade coletiva. O facto da recordação de São Geraldo estar muito presente nos seus sucessores arcebispos, por exemplo, fez com que, não sei se conhece o episódio, o Sr. Dom Eurico Nogueira pactuou com o arcebispo de Compostela a restituição do Pio Latrocínio de Dom Frutuoso. Veja como um milénio se pode ligar assim, através da identidade coletiva, quando a língua já não o faz, quando as estruturas políticas já não o fazem. E quando há um déficit de alma coletiva, quando há uma espécie, no contexto de depressão geral, veja como há algumas relíquias regressaram, de São Frutuoso regressaram e lá estão e São Frutuoso. Portanto, se mantivermos os símbolos, a identidade mantém-se, e mantendo-se a identidade, a memória mantém-se, e mantendo-se a memória, mantendo-se a identidade. Quem gostar de ser quem é, gostar de ser quem é, de se ser quem se é saudável. Quem gostar de ser quem se é não pode deixar de recordar culturalmente, civicamente, estas figuras, e, sendo nós filhos da Igreja, não podemos deixar de, nesses momentos simbólicos, viver mais profundamente e mais sensivelmente a comunhão dos santos, destes que nos precederam na fé. Está na moda falar do Papa Francisco e citá-lo a torto e a direito, a propósito e a despropósito. Sim. Pois eu também agora vou terminar citando o Papa Francisco, que ainda Cardeal Bergoglio, num livro que me deram recentemente e que eu li, e que ele diz coração aberto, coração crente, mente aberta. Mais ou menos este título. É um livro recentemente, há muito pouco tempo, editado em português, em que ele diz: uma família que não tem memória não merece o nome de família. A família e os povos têm que ter a sua memória, têm que cultivar a sua memória. Isto que disse há bocadinho é símbolo. Nós, sem os símbolos, não temos memória, e sem memória não existimos. Doutor, foi um prazer. Havemos de voltar a falar sobre São Geraldo, provavelmente numa área que não é muito conhecida e que a Capela de Oriências tem batido, que é a música no tempo de São Geraldo. Mas isso é outra conversa, para outro tema, para outro dia, que não hoje, porque enfim, temos que... O relógio não para. O seu limite próprio. Tempos urgite. O tempo, é verdade. Então, até e fugite. E fugite, sobretudo. E de que maneira? E não volta para trás. Exatamente.